fazer contato com o médico infectologista e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Padilha. Bom dia, Glauco. Uma honra poder estar conversando contigo, com todos aqui da Rádio Brasil Atual. A honra é nossa. Padilha, infelizmente nós tivemos aí ontem no Brasil registradas 818 mortes nas últimas 24 horas pela Covid-19, já nos aproximando de 140 mil mortos em decorrência da doença. E 8 estados apresentam alta nos casos de coronavírus, sendo que um deles, por exemplo, o Amazonas, 4 meses após iniciar a flexibilização, já volta a adotar medidas restritivas. Qual o quadro atual da pandemia hoje no Brasil, Padilha? Glauco, o Brasil continua sendo o maior desastre em relação à pandemia. O Brasil é o único país do mundo, por exemplo, que chegou a ficar mais de 12 semanas seguidas com mais de 1.000 mortes por dia. Essa média móvel, né, caiu em torno de 900, 800, chegou a 700 aí nas últimas 3 semanas, volta a crescer. O Brasil tem mais mortes por 1 milhão de habitantes do que os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm um número maior de óbitos confirmados, mas tem uma população maior do que a brasileira. E a gente continua sendo um dos países com menor proporção de testes por 1 milhão de habitantes. O Brasil está na posição 82ª, está na posição 82, lá embaixo. E o que é grave é porque o governo federal, Bolsonaro, o tempo todo fica tentando minimizar essa situação para forçar as pessoas a saírem. Um exemplo foi essa coisa do futebol, né? O presidente Bolsonaro, junto com o Flamengo, fizeram campanha para a retomada dos jogos de futebol, tinha que voltar. Nós chegamos a convocar uma audiência na Câmara para que a CBF, os times apresentassem. O diretor do Flamengo apresentou como se fosse o protocolo mais seguro do mundo, chegou a ironizar, dizendo que quem falava que era um risco tinha que provar que era arriscado. Agora não precisa provar nem para o Flamengo mais, né? Estão com dezenas de pessoas infectadas, já teve um massagista infelizmente morto, e estão pedindo para cancelar um jogo, quando deveriam suspender o campeonato inteiro, né? Então, o que é muito grave no Brasil, Glauco, é exatamente isso. A gente é o país que ficou mais tempo num patamar muito grave de mortes, a gente continua ainda com muitas mortes por dia, várias cidades voltou a crescer o número de mortes, e ao mesmo tempo o presidente da República tentando naturalizar, dizer que já passamos, que já vencemos a pandemia. E também existe aí, né, quando a gente analisa os dados por estado, existe uma situação de muita desigualdade. Boa parte dos estados do Nordeste, por exemplo, já tem um quadro de estabilidade, alguns até ali uma tendência de queda, enquanto outros estados ainda apresentam tendência de alta. Quer dizer, essa coordenação nacional faz muita falta nesse momento de enfrentamento à Covid-19, Padilha. Não, com certeza, Glauco. Quando começou a pandemia, vocês lembram que a gente tinha tido aquela situação na Itália, a gente tinha tido aquela situação muito grave em Nova York, tínhamos tido em Quito, no Equador, né, a primeira capital da América Latina a entrar em colapso. Muita gente perguntava para mim, falava assim, Padilha, como é que vai ser a pandemia no Brasil, né? Vai ser igual na Itália, vai ser igual está acontecendo na Alemanha? Eu sempre dizia, o Brasil é muito grande, então certamente nós vamos ter lugares que a pandemia vai ser igual, os piores lugares na Itália, nós vamos ter várias quitos no Brasil como nós tivemos, e nós vamos ter lugares de autocontrole, como por exemplo Araraquara, hoje no estado de São Paulo, que é a cidade com menor letalidade e controle da pandemia, porque o Brasil é muito heterogêneo, é muito diverso, o jeito que as pessoas moram, concentração de pessoas, o transporte coletivo e a iniciativa dos governos também. E essa diferença no país é um dos exemplos da falta de coordenação nacional. Nem para distribuir o kit de testes, Glauco. Hoje tem no Ministério da Saúde mais de 9 milhões de testes guardados, não distribuídos pelo Ministério da Saúde, por essa ocupação militar que teve no Ministério da Saúde, porque eles paralisaram o Ministério, incompetência, mas eu acho que além de incompetência também tem irresponsabilidade nessa não distribuição de teste, porque quando você distribui teste, quanto mais teste você faz, mais casos você encontra, mais óbitos
que estão registrados como síndrome respiratória aguda grave, não como Covid, mais óbitos são identificados como Covid-19. É mais ou menos aquilo que o Trump falou. O Trump falou assim, vou parar de fazer teste nos Estados Unidos porque está crescendo muito com o número de testes. O Bolsonaro, acho que pode ter dado uma ordem no Ministério da Saúde, deixa esses 9 milhões aí parado aí, não resolve o problema, porque joga lá para os prefeitos e governadores se virarem, porque com isso também reduz o número de notificação de casos confirmados e óbitos confirmados no Brasil. Agora, nesse caso dos testes, também eles são importantes para, inclusive, traçar estratégias, Padilha. No caso, monitorar onde que tem uma alta de casos, onde que tem uma baixa, até para fazer o isolamento, se for necessário, de determinada área. O fato do Brasil não estar distribuindo os testes afeta em tudo a estratégia de enfrentamento à Covid? Gravemente, a gente continua enfrentando meio no escuro, né? A grande vantagem que o Brasil tinha, Glauco, era exatamente o fato da pandemia ter chegado aqui depois do que chegou nos países do hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, de tudo que teve na China. Então a gente podia ter aprendido com o que foram os acertos desses países. E uma das grandes lições desde o começo é testar, testar, testar. É o que a gente pode ver, queria trazer de novo aqui o exemplo de Araraquara. A cidade de Araraquara tinha quase nada de apoio do governo federal, pouco apoio do governo do estado para ampliar sua capacidade de testagem, fez um esforço de fazer uma parceria com a Unesp local, que tem um curso de farmácia, então não era nem um laboratório específico de patologia clínica, tudo. Fez uma parceria com o curso de farmácia, como o governo federal deveria estar fazendo desde o começo com todas as universidades, adaptar o laboratório desse curso de farmácia para fazer teste molecular para a Covid-19, o chamado PCR, que é o mais importante no momento que a pessoa está com um quadro ativo, e ampliou a capacidade de testagem na cidade de Araraquara a partir dessa parceria, né? E depois também juntou com a sociedade, pegou os espaços das igrejas e transformou em local de acolhimento para a área da saúde, fazer testagem, avaliar, já que estavam fechados os espaços de culto, ou seja, mobilizou o conjunto da sociedade, né? Então, essa orientação de testar, testar, testar vem desde o começo da pandemia. Algumas cidades no Brasil fizeram pelo esforço dos seus governos locais. Alguns estados conseguiram ampliar essa capacidade, mas infelizmente faltou aquilo que seria decisivo, que é a coordenação nacional disso, uma parte disso tem compra internacional, e a mobilização da nossa capacidade instalada. O Brasil tem laboratórios públicos em cada estado de saúde pública que não foram devidamente mobilizados. Tem as universidades federais que o ministro da Educação, ao invés de ficar falando absurdos, deveria ter reunido todo mês as universidades públicas federais, conversar com o que vocês precisam para que a gente possa transformar seus laboratórios em laboratórios para testagem da Covid-19, colocar os estudantes da área da saúde acompanhando isso, fortalecer a atenção primária em saúde, as nossas equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde poderem atuar protegidos. Infelizmente, nada disso vem sendo feito pelo governo federal. Agora, descendo ao nível dos estados, Padilha, a gente teve aí na quarta-feira um anúncio por parte do governador de São Paulo, João Dória, dizendo que a expectativa do governo paulista é iniciar a vacinação contra a Covid-19 na segunda quinzena de dezembro, né, colocando como prioridades profissionais da área de saúde, sendo que é uma vacina ainda em fase de testes, embora esteja na fase 3 já. É prudente fazer esse tipo de anúncio ou o governo de São Paulo deveria esperar um pouco mais para falar a respeito desse início de vacinação, Padilha? Glauco, primeira coisa importante todo mundo saber que a grande esperança que nós temos para controlar a pandemia é de fato termos uma vacina. Então, todos nós estamos torcendo para que anúncios que sejam feitos dessa forma, muitas vezes de forma irresponsável, que eles aconteçam. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, o Brasil só está no jogo da vacina, no campeonato da vacina, porque nós temos instituições públicas do SUS que foram fortalecidas ao longo dos anos. Inclusive, tanto o Instituto Butantan, que é do SUS aqui de São Paulo, Secretaria Estadual de Saúde, quanto a Fundação Oswaldo Cruz, que é do SUS e é ligado ao Ministério da Saúde, a Tecpar no Paraná, que está fazendo parceria para a vacina russa, todas elas
O que estão fazendo para desenvolver a vacina são plantas construídas ao longo do governo Lula e Dilma. Então tem muito privatista de plantão que fica falando em privatizar tudo, deveria agora se ajoelhar e reconhecer a importância dessas instituições públicas, do SUS. No caso aqui do Instituto Butantan, a parceria do Instituto Butantan é com uma empresa pública estatal chinesa, ou seja, a importância do investimento do Estado, do SUS, no combate à pandemia como essa. Eu torço para que, de fato, os resultados da vacina do Butantan sejam os melhores possíveis. Não é verdade que é uma vacina que tenha 98% de eficiência, a gente nem utiliza esse termo. O que é verdade, isso sim, é que na China, das pessoas que tomaram a vacina, 98% delas desenvolveram anticorpos, ou seja, quando fez o exame de sangue, elas tinham anticorpos contra a Covid-19. A gente não sabe ainda qual é o efeito protetor desses anticorpos. Todos os estudos, eu acompanho todos os estudos em relação à vacina e também a opinião dos especialistas. A avaliação é que a gente vai ter sim uma vacina disponível no mundo no primeiro semestre do ano que vem, mas não sabemos ainda qual é o tamanho da eficácia dessa vacina, ou seja, o quanto que o fato da pessoa ter tomado a vacina, qual é o percentual que não se infectou depois da vacina, comparado com quem não tomou. Então, esses estudos, por exemplo, da vacina do Butantan, a expectativa que tinham, eu fiz visitas ao Butantan enquanto deputado federal, é que no mês de outubro, até o final de outubro, nós tivéssemos os primeiros resultados da resposta à vacina do Butantan aqui no Brasil, dessa chamada fase 3, que está sendo feito por profissionais de saúde, pessoas que são recrutadas, e que seriam primeiros resultados que poderiam apontar a possibilidade de uma eficácia da vacina, ou seja, dão a vacina para 2 grupos, nem os profissionais de saúde, nem a pessoa que recebe sabe se tomou a vacina ou se tomou um placebo. Depois de um certo tempo avalia não só quem produziu anticorpo, mas quem também quantas pessoas naquele grupo que tomou vacina se infectou pela Covid-19 e quantas pessoas que não tomaram vacina se infectou. E aí você faz a comparação. Se você tem uma proporção maior das pessoas que não tomaram a vacina e se infectaram, significa que a vacina protegeu aquela população. Nós acreditamos, inclusive, Glauco, que nós deveremos ter uma vacina, no começo, muito parecida com o que foi a vacina da gripe lá nos anos 90, que é uma vacina que não consegue bloquear a transmissão. Então, quem está prometendo vacina que vai bloquear a transmissão não tá falando a verdade, mas que a gente tenha vacinas que ela não consegue bloquear a transmissão, mas que ela reduz a gravidade e as mortes nas pessoas de mais alto risco, que foi nos anos 90, como a gente começou a vacinar contra a gripe. Todo mundo vai se lembrar que só vacinava idoso no primeiro momento, depois profissionais de saúde. Então é mais provável que a gente tenha as vacinas que venham a surgir tenham essa característica. Mas a gente tem um outro desafio também, viu, Glauco? Não é só o desafio científico, que a gente precisa esperar os resultados. Final de outubro, em relação ao Instituto Butantan, nós vamos ter os resultados mais definidos e detalhados. O outro desafio é, tendo a vacina, como é que garante a distribuição para toda a população? E esse é um desafio político que a sociedade precisa se envolver. Por exemplo, hoje existe um risco que a empresa que desenvolveu a vacina, se ela tiver o monopólio da venda e da distribuição, tem um risco de um país como o Trump fez ir lá e comprar toda a produção dessa empresa. Ou a empresa exigir um preço tão absurdo que vai significar uma grande transferência de recursos públicos para o bolso de poucos empresários. Então, no Congresso Nacional, nós temos até um projeto que envolve vários parlamentares de vários partidos, de todos os segmentos, que é o projeto de lei 1462, que estabelece o seguinte: qualquer vacina e medicamento para a Covid não pode ter monopólio de quem desenvolveu. Se tiver que circular aqui no Brasil, tem que autorizar que qualquer laboratório público ou laboratório privado possa desenvolver aquele medicamento, desenvolver aquela vacina, e com isso você
baixa o preço e garante a distribuição para o conjunto da população, porque a gente vive esse risco, independente das vacinas que nós estamos desenvolvendo e testando, que possam surgir vacinas que sejam compradas pelos Estados Unidos, compradas apenas por um país. Tem vários especialistas que apontam, por exemplo, a gente garantir a vacinação global para o conjunto da população, que acredito que só vai ser possível até 2024, né? O Brasil, acho que sai na frente por conta dessas duas instituições públicas do SUS. O Instituto Butantan, aqui em São Paulo, que é da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a Fundação Oswaldo Cruz, que é do Ministério da Saúde, que estão nesse jogo por conta das políticas feitas no governo Lula e Dilma. Por exemplo, a última vacina que foi incorporada no SUS foi em 2013, quando eu era ministro da Saúde, era a vacina do HPV, que é aquela do câncer do colo de útero. Essa vacina era uma empresa internacional que produzia, nós chegamos num acordo com eles, falando o seguinte, quer incorporar no SUS no Brasil? Incorpore, mas transfira a tecnologia de produção para um laboratório público brasileiro do SUS, foi no caso o Instituto Butantan, que é o que permite essa transferência da vacina para a gripe do Butantan e do HPV, que permite que o Butantan possa participar tão ativamente na produção dessa vacina chinesa. Então, eu tenho esperança, nós precisamos torcer para que, de fato, os resultados que vão estar aí no final de outubro sejam resultados positivos, para que a gente possa começar a vacinação o mais rápido possível. Mas a gente tem que ter clareza disso. Tem um desafio político, que é garantir vacina para todos. Com o orçamento que o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional para a Saúde, que tira 35 bilhões de reais para a saúde, não está garantido vacina para a população. E com o monopólio, se a empresa que produzir tiver o monopólio da distribuição, também não está garantido vacina para todos. A gente precisa mudar isso, essa regra, através do Congresso Nacional. E esse é um ponto importante, né, Padilha, a questão da distribuição, porque além dessa questão comercial, a questão da patente que você destaca, a gente tem aí, o Brasil sempre foi um exemplo em termos de campanhas nacionais de vacinação, mas ultimamente não tem sido assim. Dados de setembro, por exemplo, mostram que o Brasil não atingiu meta de vacinação em crianças de até 1 ano para nenhuma das principais vacinas. Então isso também acaba não sendo um risco, a falta, de novo, de coordenação nacional nesse aspecto, falta de investimento, também nos torna um risco na hora da distribuição da vacina quando ela existir, Padilha? Certamente, Glauco. Esse dado que você falou é um dado de 2019, é a primeira vez no século, Glauco. Primeira vez no século que o Brasil não atinge a meta de vacinação para as crianças. Primeiro ano do governo Bolsonaro. E é simples a gente entender por que isso está acontecendo. Primeiro, alguém já viu o Bolsonaro fazer um pronunciamento à nação pedindo para os pais levarem as crianças para vacinar? Colocar os seus ministros da saúde para fazer esse pronunciamento? Alguém se lembra disso? Não fizeram. Não fizeram campanhas. Desmontaram. Bolsonaro desmontou, está desmontando a atenção primária em saúde, que são as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde. Pra você ter uma ideia, Glauco, dados do IBGE, dados oficiais também. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, das pessoas que eram pesquisadas, perguntavam se elas tinham conseguido um atendimento médico nas últimas 2 semanas, só 73% falavam que precisou do atendimento e que conseguiu o atendimento. Em 2019, isso era 95%, em 2013, eram 95%, ou seja, caiu de 95% em 2013 para 73% em 2019, que é um desmonte permanente das equipes de saúde da família, do agente comunitário de saúde que faz a visita na casa das pessoas, que identifica quem está faltando vacina, quem não concluiu sua caderneta de vacinação, a ação junto às escolas, através da escola, tudo isso vem sendo desmontado por Bolsonaro. Isso é o dado de 2019. 2020 é pior ainda, por conta da pandemia. Então, além, né, do desafio científico, além da questão de a gente não permitir o monopólio de quem produziu a vacina, que essa empresa não tem o monopólio da comercialização, da venda e da distribuição, a gente tem um desafio que é a irresponsabilidade de Bolsonaro, que é contra a vacina, faz campanha contra a vacina, não fez campanhas públicas de vacinação no país. Pela primeira vez no século, em 2019, nós não atingimos a taxa de cobertura vacinal para as crianças.
desmonta as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, né? E que agora, durante a pandemia, mais ainda, foi mais responsável. Pra você ter uma ideia, Glauco, tem 15 mil médicos brasileiros formados no exterior, que estão aqui no Brasil, que já tinham atuado pelo Mais Médicos, que estão à disposição do governo para poderem ser chamados para cuidar das pessoas nesse momento da Covid-19, e o Bolsonaro não convocou, pelo contrário, desdenhou, disse que não ia convocar, não ia chamar. Essa é a postura irresponsável do governo, que pode sim afetar a garantia da vacina para todos no nosso país. E num contexto, né, Padilha, que não só no Brasil, mas no mundo todo, o movimento antivacina acaba ganhando relevo por conta da circulação de notícias falsas, das chamadas fake news. E uma pesquisa do Ibope feita ali no final de agosto mostra que 75% das pessoas vão tomar a vacina com certeza, 20% afirmam que talvez tomem e 5% relataram que não vão receber o imunizante de jeito nenhum. Quer dizer, um quarto dos brasileiros tem dúvida em relação a tomar a vacina. É preciso de uma estratégia de comunicação também, né, Padilha? Assim, né, Glauco? E nesse contexto, o que o Bolsonaro faz é a guerra contra as vacinas, né? A gente já teve a situação da guerra da vacina no Brasil, agora nós estamos vendo a guerra contra as vacinas. O Bolsonaro fica, uma parte da população que está desconfiada sobre tomar vacina, porque o Bolsonaro ficou desde o começo dizendo o seguinte: a vacina chinesa é perigosa, a vacina russa é perigosa, nunca falar da vacina cubana. Cuba está desenvolvendo vacina também para a Covid-19. A boa é a minha, que é a vacina inglesa. O Bolsonaro falava aí, teve uma interrupção dos estudos por conta de alguns episódios de eventos adversos graves. Na verdade, um evento adverso grave, o Bolsonaro já começou a desconfiar da vacina. Ou seja, são mensagens estimuladas pelo presidente da República que só reforçam isso. Você trouxe esse dado, que é um dado importante em relação à vacina da Covid-19. Mas na vacinação em geral, o que é muito preocupante, em pesquisas internacionais que estão sendo feitas, o Brasil sempre teve uma alta taxa de confiança com vacina. Ou seja, a população sempre aderiu muito às campanhas vacinais, porque a gente sempre fez muita campanha, orientava. O presidente da República recebia a vacina na frente da TV, todo mundo vendo o presidente da República sendo vacinado. A gente falava para as crianças, tudo. Recentemente tem aumentado o grau de desconfiança no Brasil sobre vacinação em geral. Quero citar o exemplo da vacina do HPV, que eu falei aqui, que é uma vacina muito importante, foi a última vacina que não tinha no SUS introduzida no Sistema Único de Saúde. Eu era ministro na época. Na época, Glauco, uma família, se quisesse vacinar a sua pré-adolescente para o HPV, para proteger do câncer de colo de útero, tinha que pagar R$ 1.200 para vacinar. A gente colocou no SUS, passou a ser de graça. As primeiras taxas de cobertura vacinal foram coberturas altas em 2014, 2015, depois começou a despencar. Por quê? Porque começou a ter grupo antivacina dizendo que vacinar pré-adolescente para HPV, estimular essa menina a começar a ter relação sexual. Ou seja, um discurso negacionista que não reconhece a importância de proteger as mulheres contra o câncer de colo de útero. Depois a vacina foi incorporada também para os meninos para proteger contra o câncer peniano. E hoje em dia a gente tem assistido uma queda absurda da taxa de cobertura vacinal da vacina do HPV. O governo federal interrompeu os programas, por exemplo, de orientação nas escolas sobre a vacina do HPV, né, porque é muito importante a orientação na escola, porque é uma vacina que acontece com o público pré-adolescente, a partir dos 9, 10 anos de idade. Então, a escola ajuda muito a estimular a vacinação. O governo federal interrompeu as ações nas escolas, não estimula mais os municípios a fazerem isso. Ou seja, a gente tem um desafio grande, né? Torcendo aqui pela vacina, esperança que a gente tenha a vacina. Eu acredito que no primeiro semestre de 2021 o mundo vai ter, de fato, vacinas ainda com eficácia não tão grande, mas que podem reduzir o número de mortes pela Covid-19. A gente vai ter o desafio aqui financeiro, que é botar recurso no Ministério da Saúde, porque o Bolsonaro quer tirar 35 bilhões de reais do Ministério da Saúde, na proposta orçamentária dele. Nós vamos ter o desafio político, que é de enfrentar
o bolsonarismo, essa postura do Bolsonaro, né? Além do desafio científico que é desenvolver a vacina. Por isso, Glauco, a vacina que a gente conhece hoje é o distanciamento físico, o distanciamento social, a responsabilidade, né? Por isso que eu estou muito preocupado com isso que aconteceu com o futebol, com o Flamengo, porque os jogadores de futebol, os clubes, são exemplos para a população, né? E, infelizmente, estão sendo um mau exemplo, sobretudo o Flamengo, que fez campanha para retomada do campeonato. Essa semana o Flamengo estava pressionando para voltar a torcida nos estádios. A CBF pressionando, o Ministério da Saúde chegou a fazer uma recomendação absurda, Glauco, que está liberado 30% da torcida nos estádios. Eu até fiz um requerimento de informação enquanto deputado federal, questionando o Ministério da Saúde que dado técnico, que estudo permitiu isso, quando que recebeu a solicitação da CBF e quando que respondeu, né? Porque é uma profunda irresponsabilidade voltar a torcida no estádio num momento onde o Brasil ainda está com a pandemia descontrolada, patamar muito elevado de mortes, voltou a crescer o número de mortes em vários lugares, como você falou. O Rio de Janeiro é um exemplo. Janeiro voltou a crescer o número médio diário de mortes, né? E a gente não pode permitir uma irresponsabilidade como essa. Infelizmente, né, Padilha, não são apenas as autoridades públicas, mas também dirigentes do futebol, do mundo esportivo de uma forma geral, aqui no Brasil, passando uma mensagem muito errada para a sociedade. Padilha, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, viu, Glauco? Fico sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Vamos continuar nessa esperança da vacina, a importância de instituições públicas do SUS, como o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, mas temos que ter muita consciência dos desafios que a gente tem pela frente ainda. Conversamos aqui com o ex-ministro da Saúde, médico sanitarista e deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.